Silvio Santos. Para milhões e milhões de pessoas, esse nome é basicamente a definição na televisão brasileira. Mas claro, por trás daquele sorriso, dos aviõezinhos de dinheiro, existia o Cenoura Bravanel, uma figura muito complexa, um verdadeiro arquiteto de impérios e, quem sabe, o maior comunicador que o nosso país já viu. Vamos juntos mergulhar na construção desse mito? Pois é, essa frase resume bem o tamanho do desafio. A história dele não é só sobre o homem, sabe? É sobre como a própria identidade popular do Brasil foi sendo construída. O caminho que o Silvio Santos trilhou se mistura e muito com a história do nosso país no último meio século. Essa é a grande pergunta, né? E para a gente conseguir responder, a gente tem que voltar lá para o começo de tudo. Muito antes dos palcos, das luzes, das câmeras. A gente precisa ir para a primeira e talvez a mais importante escola que ele teve na vida. O comecinho do mito não tá nos estúdios de TV, não. Tá nas calçadas cheias de gente do Rio de Janeiro, lá nos anos 40. Foi bem ali que o personagem e o método por trás dele nasceram. Olha, a origem dele é um ponto-chave para entender tudo. Vindo de uma família de imigrantes, ou seja, totalmente fora da elite tradicional brasileira, ele teve que criar o próprio jeito de jogar o jogo. E essa perspectiva de quem está olhando de fora fez com que ele enxergasse oportunidades que simplesmente ninguém mais via. E aqui, olha, tá o pulo do gato. Na rua, ele não vendia só um produto, ele vendia uma performance. Era sobre criar um evento, prender a atenção de todo mundo e, no final, fechar com uma oferta que ninguém conseguia recusar. Essa fórmula que ele aprendeu ali na raça virou a espinha dorsal de toda a carreira dele, desde o baú da felicidade até o topa tudo por dinheiro. O baú da felicidade é o exemplo perfeito desse método em ação. Quando ele pegou a empresa, que estava quase falindo, ele teve uma sacada simplesmente genial. O produto não era a cesta de Natal. O produto era a esperança, era o crédito, era a chance de aparecer na televisão. Ele transformou uma venda a prazo simples num ecossistema de entretenimento e consumo para uma massa de brasileiros que era invisível para os bancos da época. Com o dinheiro e o método na mão, ele partiu para conquistar o verdadeiro território dele. O dia mais nobre, mais importante e mais disputado da televisão brasileira, o domingo. O que a gente vê aqui é a tensão que definiu a carreira televisiva dele. Lá na Globo, Silvio era um sucesso de audiência, claro, mas ele era um corpo estranho. O estilo dele era o oposto do tal padrão Globo de qualidade. E foi essa guerra, essa briga estética e cultural que alimentou a maior obsessão dele, ter a própria emissora para poder ser quem ele era, sem precisar pedir licença para ninguém. E um dos pilares do palco dele era o famoso auditório só de mulheres. Mas isso não era um capricho, não. Era uma decisão sociológica, uma estratégia de negócio. Ele sacou que, sem homens por perto, as mulheres se sentiam muito mais livres para gritar, para pular, para participar de verdade. Elas deixavam de ser só espectadoras e viravam coprodutoras do espetáculo. Só que a construção desse mito no palco exigiu sacrifícios enormes na vida pessoal. Sacrifícios até brutais. Por anos ele escondeu o próprio casamento e as primeiras filhas. E o motivo era puramente comercial. A imagem de solteiro cobiçado ajudava a vender mais carnês do baú. É um lado bem sombrio, que mostra o tamanho da ambição dele. E aí, com a própria emissora, o SBT, ele pôde finalmente construir o modelo de negócios dele, que era único, uma engenharia financeira e de marketing, olha, absolutamente genial. O ponto crucial é esse aqui. Para o Silvio, a TV não era o produto final, era a vitrine. Completamente diferente da Globo, que vendia o tempo de antena para anunciantes, o Silvio usava o tempo da SBT como um gigantesco departamento de marketing com custo zero para os próprios produtos dele. E aqui a gente vê a máquina funcionando. O SBT gerava audiência. Essa mesma audiência comprava os carnês do baú, os títulos da Telecena, os perfumes da Jequiti e ainda podia financiar tudo pelo Banco Pan-Americano. Cada empresa alimentava a outra, num ciclo perfeito de monetização da atenção do povo. Mas esse império quase desabou. E não foi uma, foram 2 vezes. Primeiro, por uma ambição política que balançou as estruturas do Brasil. E depois, por um escândalo financeiro que quase colocou tudo a perder. Em 1989, ele quase virou presidente da República. A candidatura relâmpago dele implodiu o cenário político da época. Juntou adversários de todos os lados que correram para tirar ele do jogo por um detalhe técnico.
ficou muito claro que o sistema político não tinha a menor ideia de como lidar com um fenômeno como ele. 20 anos depois, veio o segundo grande choque. Esse aí foi o tamanho do rombo contábil que descobriram no banco dele, o Pan-Americano. Um número que teria destruído qualquer outro empresário. A fraude era bem complexa, mas a reação do Silvio foi direta. Ele colocou todo o patrimônio dele como garantia para que nenhum cliente perdesse um centavo. E de um jeito surpreendente, ele saiu da maior crise da vida dele com a reputação paradoxalmente fortalecida, a imagem do patrão que honra seus compromissos. Isso leva a gente para a fase final da carreira dele. Um período em que o personagem que ele mesmo criou começou a entrar em choque com o mundo que estava mudando muito rápido. Comentários como esse, que talvez em outra época passassem batido, geraram ondas de críticas e repúdio. O que antes muita gente via como irreverência passou a ser lido como assédio por uma nova geração. E os casos foram se acumulando, gerando acusações de machismo, de racismo. Ficou claro que existia uma desconexão cada vez maior entre o mito Silvio Santos, que foi forjado numa outra era, e as sensibilidades de um novo Brasil, um país mais consciente, mais conectado. Então, no final das contas, como é que a gente entende essa figura tão imensa e com tantas faces? Para isso, a gente precisa voltar lá para o ponto de partida. Ele foi tudo isso e tudo ao mesmo tempo. O gênio do marketing e o apresentador com piadas problemáticas. O empresário implacável e o patrão que todo mundo amava. Uma figura que carregava dentro de si as muitas e muitas contradições do próprio Brasil. A morte dele parou o país, gerou homenagens de todos os lados do espectro político e social, até mesmo dos maiores rivais dele. Uma prova de que, para além de qualquer controvérsia, o impacto cultural dele era inegável, era profundo. E essa talvez seja a reflexão final que fica. Analisar o Silvio Santos é, no fundo, analisar o próprio Brasil, nossas aspirações, nossos preconceitos, nossos sonhos de consumo e a nossa busca sem fim por um lugar ao sol. A imagem que fica nesse espelho diz tanto sobre ele, quanto sobre o país que o criou e que o aplaudiu por tanto tempo. Sabe o que eu quero saber mais, saber tudo.